Brincadeira. Saudações democráticas, meu nome é Fernando Pena, eu sou o atual diretor da Faculdade de Educação. Esse aqui é o canal Comunidade FEUF, um canal que nós criamos para continuar o nosso diálogo, né? O nosso prédio está fechado, só que a nossa comunidade continua produzindo, participando dos debates aí educacionais, especialmente nesse contexto de pandemia. Hoje a nossa conversa tem como tema Catástrofe e Educação, desvendando os mecanismos do trauma social. E eu estou aqui com as professoras Fernanda Montes, dá um olazinho aí, Fernanda, e a professora Marília. Oi, pessoal. Além disso, a gente está de novo aqui com a ajuda inestimável do Sensibiliza, né, a Divisão de Inclusão e Acessibilidade da UF. Josiane e Jaqueline, muito obrigado também pela presença de vocês, por nos ajudarem a tornar essa nossa conversa mais acessível. Bom, então vamos lá, né? A gente tem um tema aqui que talvez seja um dos temas, para mim, pelo menos até falei isso antes com a Marília, seja um dos mais interessantes, porque é um dos que eu conheço menos, então vou fazer muito papel aqui de alguém que não conhece profundamente a discussão que está sendo realizada, o que é bom, porque aí eu faço as perguntas que todo mundo deve estar se fazendo. E acho que para falar então sobre o tema que nós colocamos, de novo, catástrofe e educação, 2 pontos, desvendando os mecanismos do trauma social. Então a primeira pergunta, Fernanda, tenta explicar para nós o que seria esse trauma social, né? Como é que a gente pode ajudar ao nosso espectador a entender o que é esse trauma social? Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui. Agradeço muito essa oportunidade e obrigada ao pessoal do Sensibiliza UF. E vamos lá. Então, eu não tenho como responder assim rapidamente sobre o que é o trauma social, sem passar pela questão do trauma, né? Sem explicar um pouquinho o que é o trauma. Então, vou tentar não ser muito prolixa, né? Enfim, falar de uma maneira mais tranquila para quem não está acostumado com o tema, com os jargões psicanalíticos, que eu vou tentar evitar. Mas, enfim, a gente vem trabalhando essa questão nas nossas pesquisas do trauma já há bastante tempo. Nosso viés é psicanalítico. E um autor que eu e Marília, né, que a gente gosta muito é o Ferenczi, que é um contemporâneo de Freud, e tem uma teoria de trauma, né, do trauma interessantíssima para gente, que abre a possibilidade da gente pensar o trauma social, né? Tanto que ele é um autor que hoje tem sido muito retomado para pensar questões desse tipo. A gente tem várias publicações, né, no meio psicanalítico sobre esse assunto. E rapidamente, assim, né, muito resumidamente, o Ferenczi ele é um autor que ele vai falar do trauma de um ponto de vista estruturante, né, psiquicamente, e de um ponto de vista desestruturante, né, mais patológico, né, nesse sentido. Então, de um ponto de vista estruturante, alguma coisa que tem relação com a organização psíquica, a gente pode entender o trauma como uma catástrofe necessária, né? No seguinte sentido, um pouco uma aproximação que o próprio Ferenczi faz, pensar assim, o desenvolvimento, o próprio desenvolvimento humano, ele não tem possibilidade de acontecer lenta e progressivamente. Ele acontece enfrentando barreiras, enfrentando essas catástrofes, por exemplo, como acesso à linguagem, né, entrada no mundo social, aprender a lidar com os afetos, isso de uma maneira muito resumida, tá? Enfim. Então, ele tem um conceito de introjeção, que é um conceito riquíssimo, né, onde ele vai articular ali essa questão desse trauma. Agora, isso é muito diferente do trauma desestruturante, né? No seguinte sentido, esse trauma que a gente está pensando aí enquanto essa catástrofe inevitável da vida, né? Nesse sentido de que a criança, né, por exemplo, preferência, ela vai estar no registro de uma linguagem da ternura e o adulto no registro de uma linguagem da paixão. A gente não pode dizer assim, a criança perdeu a cabeça e fez sei lá o quê. O adulto perde a cabeça, né? Porque ele está nesse outro registro da linguagem da paixão, enquanto a criança não está.
Então, essa passagem, né, e esse encontro com o mundo do adulto é traumático por excelência. No entanto, o adulto, né, o que ele faz com a criança? Ele vai servindo de fiador, né? Ele vai ajudando essa criança a introjetar os sentidos, os afetos, né, do mundo. Ele vai carregando, né, esse mundo infantil de sentido. Então, ele ajuda a criança na introjeção. O trauma patológico, né, a preferência, é justamente um evento, né, onde o que acontece é o desmentido. O que acontece é que esse adulto, ele não ocupa esse lugar, né, e aí ele abandona, no caso, né, essa criança, a sua própria sorte. Né, uma criança. E aí ele imagina, né, ele traz a seguinte cena para a gente pensar, né, o trauma desestruturante. Imagine uma criança muito pequena, né, que sofre um abuso, uma violência sexual, que é cometida por alguém querido, né, parte ali da família, e aí ela conta isso para a mãe, né, ela conta e a mãe nega em absoluto, diz isso não aconteceu. E aí a criança, né, a partir daí, ele vai dizer, o desmentido é o trauma. A partir daí, a criança, ela acredita na palavra do adulto e desacredita na sua própria percepção de si, do mundo. E aí ele começa a trabalhar a questão do trauma desestruturante, patológico, e claro que isso vai ter consequências subjetivas, enfim. Ele começa a trabalhar a partir dessa quebra, né, do laço dessa criança com o outro e dessa criança consigo mesma, consequentemente, né, que não tem possibilidade. Então, a nossa ideia é a gente pensar em que medida o trauma social ele está relacionado com essa quebra de confiança no outro, né, e em si, e nessas figuras, nessas instituições, nessas figuras que, claro, né, não estou falando aqui mais da criança, né, nem das consequências desse trauma estruturante que o Félix está trazendo, mas trazendo a possibilidade de a gente pensar essa quebra em relação ao social, né, em relação a essa confiança que a gente tem em alguma coisa que estaria no lugar de uma autoridade, né, e que seria necessário para a gente confiar no mundo. É mais ou menos isso, né, Marília, se você quiser. Bom, complementando um pouco o que a Fernanda está dizendo, ela explicou um pouco o que é o trauma do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista de uma pessoa que sofre um trauma. Né? Esse autor Ferenczi, ele aprofundou as ideias do Freud, que já tinha falado de trauma em relação às questões ligadas à sexualidade, mas a gente também pode transpor o trauma às questões relacionadas à violência. Então, uma violência que um adulto faz com uma criança, o pai bate na criança, aí a criança fala para a mãe, mamãe, papai me bateu. Aí a mãe vira e fala assim, não foi nada. Isso não foi nada. Ela desqualifica a dor da criança. Então, a questão do trauma, isso já estava em Freud, de uma forma um pouco diferente, que eu vou falar, também vou falar em seguida. O problema é que não está no trauma em si, não está exatamente na criança ser abusada ou apanhar. Isso é doloroso, isso é um sofrimento, isso é uma catástrofe que faz parte. A gente, o tempo inteiro na vida, a gente, como a Fernanda falou, a gente sofre para crescer e para se desenvolver. A gente é obrigado a perder, a abandonar o seio da mãe, que a gente não pode mamar pro resto da vida. A gente é obrigado a aprender a fazer xixi, não pode mais fazer sem pensar onde é que você vai fazer xixi, então é o controle dos esfíncteres. A gente não pode mais dormir no quarto da mãe ou do pai, porque tem que ter o quarto próprio, tem que ficar sozinho. E a escola, a educação, também tem essa função de um trauma positivo, porque quando as crianças entram na escola, elas vão ter que deixar o mundo infantil, de certo. Aos poucos, elas vão deixando o mundo infantil, né? E vão se lidando sucessivamente com uma série de nãos, que são frustrações e que, porventura, podem ser traumáticas. Mas o mais traumático é quando aquilo que a criança experiencia
como uma violência, como uma dor, é desqualificado pelo outro. E isso acontece em todas as esferas da vida, nas pequenas relações, né? Freud falava disso de uma maneira um pouco diferente. Ele falava de o que era traumático era a significação que o próprio sujeito dava para o trauma depois, bem depois, porque o trauma para Freud é alguma coisa que fica esquecida, que fica apagada. Então, lidar com o trauma subjetivo é lidar com as questões que são mais profundas, inconscientes, ou seja, aquilo que a gente não quer saber, aquilo que doeu tanto que a gente deixou para fora da consciência. E fazer, por exemplo, uma análise, um trabalho analítico, seria recuperar essas histórias para a gente poder se reapropriar delas e tentar dar um outro significado para aquilo que ficou sem significação, para aquilo que foi esquecido. Agora, no Ferenczi, então, esse mecanismo traumático, ele não é vivenciado só do ponto de vista subjetivo. Não sou só eu que represento ou recalco, clivo, boto para fora da consciência. É o outro que desautoriza aquilo que eu estou sentindo. E na medida em que o outro... Então, aí a gente já vê a ligação entre tudo aquilo que é da ordem subjetiva com o que é da ordem social. Ora, se o traumático me atinge diretamente, a única maneira estruturante, a única maneira de sair desse trauma é buscar em algum sujeito que eu confie a possibilidade de falar disso, a possibilidade de ser reconhecido nessa dor, a possibilidade de dar um significado para aquilo que foi vivido. Mas, né, então, eu estou mais reforçando um pouco o que a Fernanda falou, mas acontece que quando você tenta fazer isso, só para concluir, claro, quando você tenta buscar essa ajuda, e essa ajuda é negada, ou o sujeito é desqualificado, o sujeito passa a duvidar de si mesmo. Então, isso que é o mais traumático. E aí a gente vai pensar, eu não sei se a Fernanda quer começar a falar, sobre o trauma social do ponto de vista, né, de uma catástrofe maior, de uma catástrofe política, né, de uma catástrofe, vamos dizer, que atinja o tecido social. Gente, deixa eu só aproveitar e perguntar aqui para ver se, assim como eu, outras pessoas podem estar tentando entender. Então, o trauma ele envolve não só uma experiência que me afeta negativamente, né, como um abuso, uma violência, mas o trauma também compreende, então, a necessidade depois de lidar com isso no diálogo com o outro. Então, o que vocês estão colocando para a gente é que quando não há esse outro para criar esse sentido sobre essa experiência traumática, isso é parte do trauma. Isso não impede que o trauma seja negociado, é isso? Isso seria o trauma, exatamente, né? O trauma desestruturante, esse trauma que vai fazer com que o sujeito tenha que lançar mão de mecanismos de defesa, né? E muitas vezes mecanismos que colocam em xeque a sua capacidade, a sua saúde psíquica, a sua capacidade de se relacionar com o mundo, com o outro. Esse desmentido, essa desautorização, esse descrédito, é alguma coisa potente o suficiente para fazer isso com o sujeito. Por exemplo, quando o Ferenczi fala disso em relação à criança, ele vai dizer assim, esse adulto que desmente é um adulto, a criança deposita uma fé cega, né? Por isso ele dá esse exemplo da criança com a mãe, né? A criança ela está no momento que ela mal se diferencia, né? Ela tem uma fé cega, ele fala, é como se fosse uma hipnose materna, né? Ele fala da hipnose materna e paterna, enfim. E aí, e nesse momento a criança não é capaz de catar seus caquinhos, né? De se reestruturar diante de tal negação da sua própria percepção. E aí, trazendo isso, né, para pensar o trauma social, a gente pode pensar assim, que é algum evento catastrófico, né, que tenha essa capacidade de produzir um sujeito, né, ele sentindo aquele evento como algo absolutamente
da ordem de um excesso, né, de um excesso intensivo que ele não é capaz de elaborar, né? E ele se sentindo absolutamente abandonado pelo mundo, abandonado pelo outro, que poderia tentar fazer um recorte, contextualizar, ou pelo menos testemunhar. Né? O trabalho é um trabalho muito de testemunho, né? O trabalho com esses sujeitos. Por exemplo, né, o que me vem à mente, a gente ontem mesmo passou, né, mais um caso de violência, um adolescente morreu, e aí, enfim, a gente vê que as mães, né, os pais, as mães dessas crianças, adolescentes que morrem, são mortos, né, e que é colocado como bala perdida, não tem um reconhecimento do Estado, né, de que aquela criança foi vítima, enfim. Esses pais, muitas vezes, eles se juntam, fazem um coletivo, eles buscam o quê? Eles buscam reconhecimento para diminuir a dor do trauma. Então, o reconhecimento do sofrimento, da dor, isso, no tecido social, é o que impede, né, o que pelo menos minimiza o estrago desse trauma. É um pouco nesse sentido. É interessante pensar, junto com a Jo Gondar, que é uma psicanalista brasileira, pesquisadora, professora da UFRJ, ela tem um texto interessante que é Ferenczi como pensador político, e ela fez uma reconstrução dessa ideia de trauma social ou trauma coletivo. E lançou mão de um autor que chama Kay Erickson, né? E ele fez alguns experimentos, é um sociólogo, e esse sociólogo fez um experimento do ponto de vista cultural, de como o trauma acontece em uma determinada sociedade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O que aconteceu em Brumadinho foi extremamente traumático, né? Quer dizer, mas aquilo ali não é o trauma em si, do ponto de vista psicanalítico. Aquilo ali é a tragédia. Então, a gente precisa diferenciar o que é a tragédia do que é o trauma. A tragédia, muitas vezes, diante de uma tragédia, uma cultura, uma sociedade, e foi isso que o Kay Erickson, constatou, diante de uma catástrofe, de uma tragédia, às vezes uma sociedade, uma cultura, sai melhor depois. Que é o que a gente muito ouviu falar no início dessa pandemia. Nós vamos entrar num novo paradigma, a gente vai desacelerar a economia, porque a gente está vivendo uma situação em que parece que, vamos falar antes da pandemia, tudo se resume ao divino mercado. O mercado em si é uma mentira. E a gente é desqualificado por essa mentira, porque tudo depende do mercado e as pessoas são esquecidas. A realidade da desigualdade social, ela é negada, ela é desqualificada. Então, tudo que interessa ao mercado, na verdade, interessa a 1% da população, quiçá 1%. Quer dizer, há um reduto de poucas famílias hiperricas que, na verdade, impõem uma realidade falsa, que é a realidade delas, para a grande maioria da população mundial. Basta ver os relatórios da Oxfam da distribuição de renda no mundo. Quer dizer, 50% da população mundial fica com menos de 10%. E 1% fica com 50% dos rendimentos. E, na verdade, a gente continua seguindo essa lógica como o mercado gostou, o mercado não gostou. Então, esse mercado desautoriza a realidade que a gente percebe como desigualdade social. Né? Então, isso que é traumático, porque as pessoas também não conseguem entender que mercado é esse, que lógica é essa, que números são esses, que não dizem da nossa realidade. O que a nossa realidade nos mostra é outra coisa. Né? Não sei se o Fernando quer falar alguma coisa. Gente, só aproveitar a passagem de fala, eu queria retomar para, de novo, ajudar a entender. Acho que é o exemplo que a Fernanda trouxe, e o exemplo do mercado também é bacana, mas o da Fernanda é algo que eu assisti também ontem, né? Então, para quem está nos ouvindo aí, ontem aconteceu a morte de um jovem em São Gonçalo, numa operação policial. A casa onde ele estava foi metralhada e ele faleceu, né? E eu vi essa cena porque a polícia levou o menino, né, levou o jovem,
e não deu notícias para a família. Então a família não sabia nem se ele estava vivo ou se ele estava morto. Eles só conseguem saber da morte do menino no dia seguinte, quando eles encontram o corpo. E mesmo assim ainda se nega que um reconhecimento, né? Você não tem o Estado dizendo, olha, cometemos um erro, foi um acidente e ele faleceu. Não, é negativa, né? Não, tinha alguma coisa no seu jardim, né? Como se a culpa fosse deles, né? Então o trauma, ele não é só a experiência violenta de ter sua casa metralhada, mas ele é também faz parte, né, engloba esse segundo momento, que é o não saber nem onde foi parar o jovem, e depois o Estado negar que aquilo ali tenha sido um equívoco, né? A princípio dizendo que era parte de uma operação, podia ter alguma coisa no jardim. É isso mesmo? É essa a lógica, Fernanda? Sim, exatamente, Fernanda. É triste, né? Porque assim, quando eu estava me preparando para essa live, eu pensei muito numa mesa que eu participei ano passado com as professoras Nazaré, Sandra, que era uma mesa sobre violência, e a gente falou muito desses casos, né? Casos similares. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, enfim. E aí eu me preparando para essa live, eu pensei, agora eu vou falar mais sobre a questão da pandemia, né? Isso um pouco que a gente vive como se fossem duas realidades. Tem gente que está fazendo isolamento, tem gente que não está, por mil motivos diferentes. A gente parece que vive realidades distintas, porque, né, no momento a gente entende que tem que fazer isolamento, mas ao mesmo tempo outros grupos vão dizer, não, bobagem, vai para a rua. Então tem autoridades dizendo, vai para a rua, enfim. E aí aconteceu ontem esse caso de violência. Eu falei, de novo, é impossível não falar disso. Então a gente vive um momento de catástrofe e alguns, né, a gente pode pensar aí na questão do trauma, de um trauma social em relação à pandemia, né, em relação a essa nossa especificidade aqui no Brasil, né, isso que a gente vem vivendo. Mas a gente vive constantemente essa sensação diante desses casos, por exemplo, de violência, né? A gente está exposto a isso, muito exposto. Eu queria acrescentar o que a Fernanda está dizendo com a seguinte consideração. Se trata de politraumatismos, de traumatismos sucessivos. E aí, Fernando, a gente não consegue... eu acho que no seu entendimento, se a gente fosse pegar o modelo, acontecer uma tragédia natural, por exemplo, vamos pensar uma tragédia natural. Um terremoto. Ninguém tem culpa do terremoto, vamos combinar? Claro. Ninguém tem culpa do terremoto. O problema é se vem um político depois e não investe na cura ou na reparação dos danos causados pelo terremoto. E a pessoa que tem os recursos, que a sociedade confia e que vai buscar para ajudar a reconstruir as casas, simplesmente constrói uma mansão para reconstruir sua própria mansão e deixa metade da população ao Deus dará. Então, não é o terremoto, não é o terremoto que é traumático. O terremoto é um acidente, é uma tragédia. E após uma tragédia de grande monta, né, a gente precisa de reconhecimento. Ontem, nesse caso do menino, até acabaram falando, sim, foi um erro. Eles já acabaram assumindo o erro. Mas não adianta também só assumir. Né? É necessário reparar os danos daquilo que foi feito. Recriar o ambiente. Então, se o ambiente falha, seja por causas naturais, seja por causas nas relações de poder, isso precisa ser reparado. O que é absolutamente incapacitante no trauma é quando sucessivamente a mentira, a desautorização do sujeito é reconduzida, é reafirmada. Então, assim, para retomar o que a Fernanda falou sobre o que a gente está vivendo, não só no plano da violência de Estado, que mata à torta e à direito as pessoas nas favelas e diz que está procurando bandido, né? E diz
além disso, nós estamos vivendo agora uma tragédia que é uma tragédia, até onde a gente sabe, é uma tragédia natural, que é uma pandemia. Né? Ninguém sabe exatamente onde começou esse vírus. Né? Não adianta também a gente sair projetando e falar é culpa da China, é culpa dos Estados Unidos. Não se sabe. Né? Então, nesse caso, o que nós estamos vivendo, os brasileiros, é exatamente um trauma, porque todas as autoridades, é um trauma coletivo, é um trauma social, porque todas as autoridades científicas, ou a grande maioria das autoridades científicas, atestam que a única saída no momento são os cuidados de higiene e o isolamento social horizontal, ou seja, de muita restrição, uma vez que a gente não tem recursos de teste, não tem recurso de máscaras de qualidade para todos, etc. E aí, a autoridade máxima do nosso país o tempo todo diz, não, isso não é nada, é uma gripezinha, isso não importa, o importante é a economia. Quer dizer, não é importante a vida das pessoas, quer dizer, o mais importante é a economia. Ou, morreram não sei quantas mil pessoas, e daí? Quer dizer, é isso que é mais traumático. E o problema do trauma social é que ele paralisa uma coletividade inteira. Ao passo que a gente poderia nos unir nesse momento para pensar um novo paradigma e criar estratégias de reconstrução do laço social, quando a gente é desqualificado, quando todo o corpo social, né, no caso, vamos pensar o corpo científico, é desqualificado, a sensação é de paralisia, a sensação é de perda na crença da própria sociedade, das próprias autoridades. Então, o sujeito fica, a coletividade fica ao Deus dará. Não se acredita mais no laço social, no pacto social, nas instituições. E aí, meus amigos, nós ficamos sujeitos a todo tipo de resgate, inclusive o resgate com líderes messiânicos, inclusive a crença em mentiras fáceis, que são essas fake news, que ajudam o sujeito traumatizado a veicular seu ódio, mas não ajudam o sujeito traumatizado e uma sociedade traumatizada a elaborar essa desautorização. Entendi. Agora, duas questões que me vieram aqui enquanto vocês falavam. A primeira, né? Você usou, Marília, a analogia do desastre natural, que é o terremoto. E aqui, no caso, a gente está vivendo uma catástrofe, né, para usar o termo do título, que ela tem uma dimensão natural, ela é um vírus, né, a princípio, como você falou, vamos sair das teorias da conspiração, é algo que teve uma mutação e se espalhou pelo planeta, mas, ao mesmo tempo, a nossa catástrofe aqui no Brasil, ela tem uma dimensão que é a má condução do problema, né? Então já entra dentro da própria catástrofe esse não reconhecimento, ele ajuda a piorar toda a situação, né? Então esse é um ponto que eu queria ouvir vocês, né? Porque aqui na catástrofe específica do Brasil a gente tem as duas dimensões se mesclando, né? Essa negativa de reconhecimento, ela faz parte da própria catástrofe, uma coisa que acho que talvez até aumente o trauma, né? Quero ouvir vocês. E segundo, estou achando super bacana que, inclusive estou me reconhecendo, né, ajudando a entender melhor o que todos nós estamos sentindo, que o trauma é isso. Se o vírus, né, se a pandemia ela tivesse tendo uma condução, né, a maneira como o governo está levando, fosse positiva, nós nos identificássemos, a gente poderia até sair fortalecido. Em muitos países a aprovação dos presidentes está subindo porque ele está fazendo esse movimento de lidar com o que está acontecendo. Agora aqui é o contrário, né? Quanto mais notícia ontem, acho que foi ontem, né? Nós passamos de 1.000 mortos por dia. Imagina, né? Mais de 1.000 pessoas em um dia, né? Eu até ouvi uma pessoa num desses jornais falando como se estivessem caindo 3 ou 4 aviões num único dia no Brasil. Você não tem... É como você fica ali meio chocado, mas o que a gente vai fazer, né? Não tem nenhuma sinalização de que algo vai mudar. A gente fica com, de um lado, os prefeitos, os governadores insistindo na quarentena e o presidente desautorizando, e o que leva uma parcela da população a não aderir, né?
Queria ouvir vocês sobre a minha compreensão está correta. Então, esse trauma ele tem esse elemento pelo não reconhecer ou não lidar. Essa coisa, a gente ficar vendo notícias e a impressão de que nada vai mudar, gera essa paralisia, é isso? É pior, eu acho. É isso, Fernando. É o não reconhecimento, né, daquela dor, daquele sofrimento, daquele problema. Mas é mais do que isso. É isso somado à ideia de que existe uma mentira que desqualifica a nossa verdade. Então, além de não reconhecer, se imputa uma fala que desqualifica completamente todas as referências, todas as estruturas da realidade de uma sociedade, né? Que eu já mencionei anteriormente, né? E além disso, assim, no caso do Brasil, né, que a gente está vivendo no Brasil, muitas pessoas, então a gente vai ver isso mais adiante, a gente vai observar isso mais adiante, muitas pessoas acreditaram, não só acreditaram, mas deram um crédito para o novo presidente. Ele foi eleito, ainda que a gente possa reconsiderar todas as situações da eleição, com o processo de lawfare, com a Lula, com a disseminação por robôs de fake news, que criaram uma série de mentiras a respeito do adversário, né? Então, além do adversário na época das eleições, mas mesmo que as eleições tenham se fundado sobre uma série de fatos, vamos dizer, uma série de desmentidos e desautorizações no plano coletivo durante as eleições, mesmo assim, muita gente acreditou e botou um crédito. Agora, você imagina, para muitas pessoas, e aí eu não estou falando de quem já tinha uma posição contrária, porque já tinha um campo social de reconhecimento das suas verdades, vamos dizer assim, os setores progressistas, os setores que combatem de alguma maneira essas fake news, esses desmentidos, né? Que hoje em dia parece que existe até um tal de gabinete do ódio. Mas o pior, imagina para essas pessoas que acreditaram nessa figura e que agora estão tendo que lidar com a vergonha de ter com a perda total na confiança. Depositaram maciçamente numa figura que desqualificou essa realidade atual que ninguém pode negar, que é a realidade das mortes ligadas ao coronavírus. Né? Mas, então é uma questão que atinge alguns de uma maneira ainda mais dura. E talvez a pessoa, para poder lidar com a dor de ter acreditado em alguém que lhe traiu, às vezes a única maneira é negar a sua própria realidade. Então, muitos grupos continuam afirmando, né, continuam afirmando o seu voto, né, não conseguem rever aquilo que está se passando. Né? Ou então, a gente pode pensar também na saída do trauma pelo ódio. Né? A saída do trauma pelo ódio seria a identificação pelo ódio. Então, na verdade, o sujeito traumatizado, ele se torna um traumatizador. A gente vê isso muito no plano da educação. Né? Tem um texto do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu gosto muito de citar em sala de aula. Tem um capítulo que fala o menino é o pai do homem. Né? Então, o Brás Cubas, ele lembra como é que ele se tornou um senhor de escravos, um senhor... não era senhor dos escravos, mas um senhor aristocrata que desprezava os pobres, que desprezava todos. Ele lembra, num capítulo, quando ele brincava com um escravo da família dele, surtia no escravo. E aí, um belo dia, o Brás Cubas está passeando na praça, quando ele era adulto, ele vê esse mesmo ex-escravo dele, que tinha sido alforreado, batendo no menino, escravo dele. Então, eu acho que isso é importante a gente se dar conta também. E, às vezes, o sujeito que está agredindo, ele também é um traumatizado. Só que, ao invés
de elaborar e se transformar, né, reviver esse trauma de uma maneira que ele possa se transformar e transformar o outro, ele repete a situação vivida. Né? Então, assim, é uma situação que a gente precisa talvez compreender, e às vezes a gente só consegue lidar com pessoas assim, seja fugindo da agressão delas, seja acolhendo a agressão delas. Então, um adulto, no modelo de Winnicott, por exemplo, o bebê, ele, o tempo todo, ele grita, ele puxa o cabelo da mãe, ele bate. A mãe não revida essas pequenas agressões do bebê, né? Dói quando um bebê puxa o cabelo da gente, né? Agora, tem mães que gritam com o bebê, que abandonam o bebê, que chacoalham o bebê, né? Que não suportam essa inconstância, a angústia do bebê. A angústia da mãe é maior do que a do bebê. E aí ela acaba desqualificando aquilo que para o bebê é apenas uma tentativa de continuar vivendo. Agora, você imagina isso quando isso acontece com uma coletividade inteira. Né? Vamos dar um exemplo. O povo consegue se unir para fazer uma manifestação social. Vamos pensar nos coletes amarelos de Gilets jaunes na França. E conseguem se unir para lidar com um trauma que é a perda de rendimento, o desemprego, o aumento da gasolina, o desmentido na ordem da política, da macropolítica. Se unem e vão para as ruas para reivindicar. E ao invés de se criar uma mesa de discussão com seus representantes, o que se faz? Manda bomba nos manifestantes. Então, é mais traumático do que o trauma inicial, você percebe? Eu acho que é isso, né? Eu acho que agora eu estou entendendo melhor, né? O que a gente está vivendo é um trauma em cima de um trauma em cima de um trauma, né? Porque a gente tem as mortes e isso não é reconhecido. O presidente nem menciona, por exemplo, né? Ele não fala uma lástima, temos perdido tantas vidas, e continua lá insistindo em outras coisas. Mas o que eu queria ouvir vocês já mencionaram ao longo das falas de vocês, mas uma pergunta agora até que provavelmente é uma daquelas que não tem resposta, né? Mas eu vou fazer. Uma vez você está vivendo um trauma, né? Que é o que a gente está vivendo, né? Esse momento terrível, muitas mortes diárias, isso não é reconhecido, a gente tem conflito de orientação entre o presidente, os governadores e os prefeitos. Levando em consideração que a gente possivelmente não vai ter o reconhecimento, né, dessa catástrofe, como lidar com isso? Sei que deve ser uma pergunta sem resposta, né, mas, por exemplo, a comunidade educacional, né, estão tentando impor, é um assunto inclusive que vai ser de uma próxima conversa nossa, tentando impor um Enem no meio disso tudo que a gente está vivendo. Olha, insanidade total, né? Isso acho que faz parte, inclusive, do trauma no campo educacional desses estudantes, né? Você está vivendo algo terrível, uma parte gigantesca, não tem como acessar a internet, não tem como acessar essas aulas, e chega a notícia de que o Enem vai ser mantido, ou seja, você não reconhece em absoluto a vivência daqueles jovens que não estão tendo como ir para a escola, não estão tendo como acessar conteúdos remotos, né? A minha pergunta é, como é que a gente lida com isso? Existe uma maneira, já que a gente está falando de trauma social, né? Dos mecanismos desse trauma social, como é que nós, enquanto comunidade, por exemplo, na faculdade de educação, uma comunidade educacional mais ampla, assim, de pensar quais são as formas aí que as teorias com as quais vocês trabalham, elas apontam para se lidar com trauma quando não existe a possibilidade de reconhecimento em certo nível, né? Posso falar, Maria? Claro. Então, claro que a gente não tem assim, uma resposta, né, enfim, tranquila e fácil, faz assim que vai dar certo, quem me dera. Né, vocês estavam ricos. Ou não, mas, assim, se a gente for pensar, né, a partir
o que a Marília citou lá no início, das teorias do Erickson, porque ele fala exatamente disso, né? Ele dá exemplo de algumas catástrofes naturais em que o traumático, né, falado pelas pessoas das comunidades envolvidas, era justamente a quebra no laço social, né? E não o evento natural em si. Mas se a gente pensar a partir das pesquisas, né, sociológicas, se a gente pensar a partir do próprio Ferenczi, né, com essa ideia né, do trauma desestruturante, a gente vê que a chave, né, ali dessa engrenagem é exatamente essa ligação com o outro, né? É o laço social. Eu acho que a gente não sai disso tratando disso individualmente, né? Eu acho que a gente só sai disso coletivamente, fortalecendo os laços sociais, reconhecendo, né, nossas dores e sofrimentos e fragilidades enquanto sociedade. E o que, aí eu estou falando de mim particularmente, tá? O que me incomoda muito é esse discurso de que precisamos de um novo líder, buscando um líder. Por exemplo, quando a gente vai olhar na teoria do Ferenczi, ele vai falar da questão da não hipocrisia, né? Que a saída do trauma passa por eliminar essa hipocrisia. E também da não necessariamente da não verticalidade, né? Mas de uma relação horizontal, de uma relação que envolve aí uma fraternidade, um pouco nesse sentido. É claro que ele está ali, quando ele traz essa questão, ele está falando da relação analista-paciente, mas a gente pode deslocar isso para um social, né, eu acredito. Por exemplo, pensar a horizontalidade como propõe a Judith Butler, não, mas pensar de saídas fraternas, né, como é que a gente pode se organizar né, solidariamente e como sociedade para que a gente possa elaborar esse trauma, né, enfim. Eu acho que se a gente olhar, por exemplo, como eu estava falando antes, né, esses coletivos, por exemplo, eles trazem exemplos interessantes, desses coletivos que lidam com a violência. Né? Então, nas comunidades isso é muito comum, que infelizmente eles, né, vivem uma situação de trauma constante. Né? A própria desigualdade social é traumática. E aí, trazendo isso para o campo da educação, né, Fernando, para perguntar o que a gente, né, pode fazer, tem a questão do Enem, eu acho que a gente, enquanto professora, professor, enfim, a gente pode tratar isso de uma maneira não hipócrita, dar voz a essa comunidade acadêmica, né, dar voz a essa comunidade que vai falar da desigualdade social, sim, que vai falar das suas dificuldades, sim, que vai falar das precariedades, né, e que precisa ser reconhecida. Né? A gente precisa lidar com isso. Acho que talvez a gente, pós-pandemia, né, tenha aí né, o pessoal fala muito de um novo normal. Durante a pandemia, a gente tem aí nessa situação de excepcionalidade, de uso de internet, de um uso diferente da internet. Né? As nossas relações elas vão passar pela internet, a gente só se vê online. E a gente precisa falar disso, a gente precisa falar da desigualdade social que nesse momento se impõe, porque muita gente não tem acesso a isso. Né? Não tem acesso nem à comida, quanto mais à internet. Então, é necessário a gente dar voz às pessoas, é necessário a gente reconhecer, contextualizar, não tratar de forma hipócrita, né? E poder horizontalizar um pouco as nossas relações. Eu respondo. Eu vou aproveitar que a Fernanda deu a deixa de falar um pouquinho do seu sentimento, vou falar um pouquinho também do que aconteceu comigo nos meus processos analíticos. Eu lembro da minha antiga analista, eu sofria muito num determinado momento, lá para algumas questões, na época de doutorado e tal. Eu falava para ele, Marília, vai procurar a tua turma. Porque ela percebia que eu estava no meio que era tinha um academicismo muito erudito e que eu vivia aquilo de uma forma muito traumática, porque muitas vezes o que eu pensava não entrava no campo ali do reconhecimento, dentro da minha percepção da coisa, né? Então, a gente precisa buscar a nossa turma, assim, no campo coletivo também, né? São as associações, vamos dizer,
como fez o movimento negro, como fez o movimento feminista, como fez o movimento LGBT. Só que a gente precisa perceber que também nesses movimentos existe uma fragmentação. Né? Sejamos espinosistas, né? O corpo social, ele funciona como uma substância una. Então, existe alguma necessidade de reconhecimento que nos una como um mundo, como um todo, né? E nesse sentido, nesse momento, o mundo precisa de uma estratégia única para a pandemia. Agora, e no campo da educação, como é que isso se dá? Ora, como é que a gente pode falar em educação se... Né? E eu quero pensar na questão da hipocrisia também, que a Fernanda trouxe, que é um tema-chave para pensar o trauma. O trauma ele se constitui a partir do cinismo e da hipocrisia do outro, né? que mente sobre a realidade. Então, no campo da educação, como é que a gente pode achar que pode fazer Enem, ou mesmo que pode voltar às aulas, ou mesmo que pode equiparar ENAD ou outras provas, que a gente tem uma parte da sociedade que tem acesso ao ensino de qualidade por causa dos investimentos, e a outra parte da sociedade que está com o ensino sucateado. Então, existe trauma maior, Fernando, para mim, e são coisas que, assim, que a nossa sociedade é absolutamente hipócrita, porque a nossa sociedade praticamente não questiona isso. Como é que pode existir educação pública e educação privada? Então, aí nós temos uma clivagem de base. Isso é um trauma astrófico que se torna traumática. Porque a educação ela tem que ser universal para todos. O filho do lixeiro, o filho do pedreiro, tem que estudar na mesma escola que o filho do presidente. Agora, as nossas classes médias, né, vamos lembrar do Gessé de Souza, elas têm o nariz muito empinado e se identificam com 1% dos super ricos. Né? E aí, não, o meu filho tem educação, o resto não me interessa. E eu já vi, às vezes, professores, colegas, dizendo jamais colocaria meu filho numa escola pública. Então, essa é uma hipocrisia no brasileiro, né? Uma hipocrisia na história do Brasil. Marília, a gente vê que os posso fazer uma pergunta? Só um segundo. Eles têm educação pública para todos, em todos os níveis, da escola básica até a escola superior, né? Então, assim, outra hipocrisia seria colocar as pessoas para darem aula, como já aconteceu na França, e voltaram as infecções. Né? Já foram 70, 80 casos, eu li isso hoje, de reinfecção com o vírus. Quer dizer, por quê? Porque tudo tem que ser em nome da economia. Né? Então, o grande problema é essa questão da hipocrisia. E isso se reproduz não só na esfera social, mas também na própria educação, quando a educação é hipócrita e diz que é mais importante para o sujeito aquela quantidade de conteúdo com a qual ele vai ter que competir com os outros, do que a própria dor que ele está sentindo. Então, para e passo, a gente pode comparar aprender nada se ele está com fome. Né? Então, isso foi eu vou ser agora irônica, uma descoberta, né, e que foi reparada na Constituição Cidadã, né, na nossa Constituição Cidadã, que nós temos que dar as condições para que as crianças estejam na escola, estejam bem, para que elas possam aprender. Criança com fome não aprende. Agora, você imagina uma criança está sofrendo abuso em casa, violência, falta de dinheiro, precariedade em todas as esferas, né? Uma criança que está com sofrimento psíquico, ela também não aprende. E o pior é que quando ela chega em sala de aula, às vezes tem alguns professores que punem a criança por não aprender. E este momento, eu vou concluir, porque para não perder o fio do pensamento mesmo, o que acontece? A gente está numa loucura coletiva de querer retornar à vida como era antes e continuar competindo, fragmentando a sociedade dentro de um individualismo thatcheriano, né, em que a pessoa tem que saber conteúdo. Não é o conteúdo que interessa nesse momento. O que interessa nesse momento é que a gente encontre as pessoas, ainda que seja no virtual,
para falar do que a gente está vivendo. Então, uma escola hoje que esteja funcionando no virtual, ela deveria estar lidando muito mais com essas questões catastróficas que nós estamos vivendo e trazer essas verdades, até inclusive da violência de Estado, né, do que ficar ensinando álgebra, o que faz com que muitas crianças, muitos jovens se sintam ressentidos com a própria noção de educação, porque dentro do campo da escola ela aprende um monte de coisas, mas que não falam, que não estão contextualizadas na realidade trágica que nós vivemos cotidianamente. Então, existe uma negação dos fatos de realidade em função de uma série de conteúdos de treinamento para formatar o sujeito e muitas vezes aliená-lo. Marília, sabe me ouvindo? Você falou sobre um ponto que tem me colocado para pensar, refletir, que você falou de uma hipocrisia, né? Essa desigualdade educacional, ela não apareceu agora. Talvez ela esteja sendo ampliada pela pandemia, mas ela já existia, né? Escolas públicas, particulares, escolas de elite e por aí afora. Então, um dado trágico da catástrofe, né, da pandemia, é a ampliação, né? Você tem isso ampliado, né, essa desigualdade, porque antes pelo menos o aluno da escola pública conseguia ir para a escola também, com vários problemas, mas ele ia, e agora ele não consegue ir, ele está em casa e não tem acesso ao material remoto. Enquanto um aluno de uma escola, especialmente particular de elite, provavelmente está tendo suas aulas cotidianamente no mesmo horário, inclusive, né? Agora, tem um dado, além dessa ampliação da desigualdade, agora uma coisa que eu me coloco, eu tenho pensado sobre isso, queria ouvir vocês, que é, ao mesmo tempo, será que essa ampliação, ela também não desmascara um pouquinho a hipocrisia? Porque o Enem, ele já mascarava todo um sistema educacional desigual, e isso não vinha incomodando ninguém, né? Assim, pelo menos não na grande mídia. E agora a gente está tendo manifestações, inclusive em grandes jornais, grandes periódicos, acusando a desigualdade de se manter o Enem nesse contexto. E aí, essa é a minha pergunta, né? Não sei se eu estou aqui pensando junto com vocês, né? Mas nesse aspecto que você falou da hipocrisia, será que a gente não tem também nesse momento algumas dessas hipocrisias da nossa sociedade sendo explicitadas por conta do tamanho da ampliação dessas desigualdades? Não sei, Fernando ou Marília, também só para já ir amarrando, a gente está aqui chegando já em 50 minutos, né? Então, se vocês quiserem já pegar essa pergunta, pensar juntos e fazer algumas considerações, fiquem à vontade. Você vai, Fernanda? Eu acho que sim. Eu acho que a pandemia está escancarando esse trauma essencial do Brasil, que é a desigualdade social, né? Que ainda é um país que funciona na lógica escravocrata, que funciona, né, como uma colônia de exploração, né? Eu acho que a pandemia está trazendo isso tudo à tona, e eu acho que a esperança que a gente pode ter, né, pelo menos a que eu tenho, é que a gente consiga se organizar a partir daí de uma maneira mais horizontalizada, né? Ou seja, que a gente, como corpo social, e aí eu acho que a educação tem um papel fundamental, que a gente possa aproveitar essa bola que foi levantada e cortar alguma coisa, né? Enfim, que a gente consiga aproveitar, né, esse escancaramento, né? Enfim, até que eu estou inventando essa palavra, mas que a gente possa aproveitar isso que está tão na cara agora e possa falar sobre isso, e possa desdobrar isso em ações coletivas mais justas, né? Que a gente possa questionar o nosso funcionamento, né, enquanto sociedade. Porque eu acho que o trauma, além dele vir de cima para baixo, né, assim, né, a gente se coloca nesse lugar, né, de que é uma autoridade que não funciona, que desmente, que não é. Além desse trauma, eu acho que tem um trauma dentro da própria sociedade, né, na medida em que a gente tem setores muito divididos, né? Quando alguém de uma classe média se identifica com a classe alta, né, e se coloca no lugar de, eu não vou colocar meu filho na escola pública, aquilo é escola de pobre,
Ou, eu não vou, nem sequer, né? Eu não vou colocar meu filho numa escola mais em conta, porque isso não existe, né? E aí as pessoas se matam de trabalhar para pagar 10 mil reais de mensalidade. Isso é uma realidade do nosso país. Então, eu comecei a se questionar um pouco, né? Mas que desigualdade é essa? O que é isso? Né? Acho que chegou o momento de a gente parar, enquanto sociedade, e pensar um pouco. E aí eu acho que, como, né, educadores, a gente precisa usar esse espaço de fala, né? Que eu acho que ele fez aí um buraco que a gente vai poder tomar como espaço de fala. A Fernanda falou sobre uma coisa importante, que é um corte. Então, estratégias para lidar com o trauma, elas podem se inspirar também das estratégias analíticas, né? Numa análise, a gente trabalha, né, no processo analítico, a gente trabalha com a análise da transferência e das resistências. Esse é o paradigma freudiano. Como é que a gente observa que por trás do que o paciente está dizendo para a gente, ele quer dizer outra coisa, ele está pedindo amor, ele está pedindo para ser reconhecido, né? E nesse pedido, como é que a gente pode, então, interpretar a fala dele de acordo com o que está por trás dessa fala, né? Mas o paradigma lacaniano, por exemplo, trabalha muito a questão do corte, né? De um limite que se dá nessa fala, apontando para onde essa fala falha, rateia, né? E aponta para uma verdade mais íntima do sujeito, né? Por outro lado, no paradigma ferenciano e winnicottiano, a técnica fundamental seria a técnica do cuidado, da atenção, do acolhimento, mas também da brincadeira, do lúdico, para reviver aquelas situações de maneira diferente e reconfigurar aquilo que era traumático numa nova realidade, ou como diria Balint, num novo começo, num recomeço, num novo começo de vida, né? Então, para isso, a gente precisa buscar os nossos pares, necessariamente. E, de certo modo, eu acho que os setores progressistas, os setores que são, diferentemente daqueles que tentam velar a realidade, para continuar usufruindo de determinados privilégios, a gente precisa ter mais força e coragem para nos unir nesse desvelamento da realidade. Portanto, naquilo que a gente poderia chamar simplesmente de franqueza, né? Mas não uma franqueza baseada em verdades estabelecidas com base no ódio, mas uma franqueza estabelecida com base no diálogo, na interlocução democrática, em que há espaço de fala para cada um, né? E aí, então, nesse sentido, Fernando, eu queria não só te agradecer pela oportunidade de hoje, agradecer as meninas que vieram nos traduzir, né? Mas acentuar a importância disso que você iniciou na Faculdade de Educação, já que nós estamos ainda dentro de um paradigma de alto nível acadêmico, né, em que a gente discute textos, citações no nível de profundidade, de conceitos que muitas vezes a gente fala e ninguém entende o que a gente está falando. Precisa, de fato, criar uma nova relação com as bases, né, e sair também do pedestal acadêmico. Nesse sentido, o professor também precisa sair do pedestal daquele que sabe tudo, né, e poder não saber. A gente assumir também o nosso não saber, né, porque, de fato, verdade absoluta, se a gente for estudar na filosofia, a gente vai ver que não existe, né, verdade absoluta não existe. Mas poder, a partir da escuta do outro, do cuidado do outro, da atenção sensível ao outro, seja no plano da clínica, seja no plano da educação escolar, seja no plano da educação de alto nível, acadêmico, superior, seja no plano das relações políticas e macropolíticas, resgatar aquilo que é o mais simples, que é saber como o outro percebe o mundo, como é que a gente pode compartilhar essas percepções, e mesmo que esse outro seja supostamente, entre aspas, nosso inimigo, alguém que pensa completamente diferente da gente. O Vladimir Safatli, professor da USP,
fez um trabalho muito interessante com os seus estudantes que não conseguiam se comunicar com determinados grupos sociais opostos. Por quê? Porque eles tentavam primeiro levar um determinado conhecimento que eles já possuíam. E aí batia e voltava, não entrava. No momento em que esses grupos... Gente, eu estou explicando muito grosso modo, tá? Procurem as referências diretamente com do professor Vladimir Sapato. Mas, assim, grosso modo, ele descobriu, usando grupos focais, né, indo fazer um trabalho de base com esses estudantes e pesquisadores, que ao ouvir as pessoas, as comunidades, se descobria muito do que eles queriam era justamente o que a gente tinha para oferecer. Só que a gente não estava ouvindo, porque a gente estava oferecendo de uma forma que não era audível, né? Então a gente precisa, de fato, reaprender a ouvir o outro, a conversar, sair da bolha, sair do isolamento, né? Sair das perspectivas individualistas, em que a gente quer se realizar a qualquer preço, para ter sucesso, para ter fama, para ter notoriedade, e lembrar que ninguém tem sucesso, fama e notoriedade numa sociedade partida, numa sociedade extremamente desigual, em que as políticas de Estado matam os nossos jovens. Bom, pessoal, dizer que eu adorei a nossa conversa, no início da nossa conversa, na verdade a gente vai continuar, só para explicar para quem está nos assistindo agora, na estreia no YouTube, essa parte da conversa, então, nós gravamos antes, né? Vocês estão assistindo agora a estreia e comentando aí, conversando com a gente no chat, e a proposta é que agora a gente continue conversando com a Marília e com a Fernanda numa sala. A gente vai abrir uma sala de Google Meet, e aí quem tiver aí, eu vou colocar o link aqui no chat, nos comentários, e que a gente vá então para essa sala e possa fazer uma conversa mais interativa. Vamos ver, né? Primeiro teste que a gente está fazendo com esse modelo. Então, abrir um espaço aqui. Fernanda, quer falar alguma última coisinha? Marília? Eu quero agradecer a sua iniciativa, Fernando, acho que de fazer esse canal, né? Acho que justamente abre essa possibilidade da gente da gente falar, como disse a Marília, né? Fora da nossa bolha, né? Fora. Então, acho que é fundamental para a gente sair do trauma, né? Eu acho que é isso. Eu queria agradecer muito vocês, o pessoal do Sensibiliza UF, e estou muito feliz. Também queria agradecer muito a Josiane, a Jaqueline, ao Fernando, a Fernanda, que é uma grande parceira de trabalho, parabenizar o Fernando e dizer que a gente só pode superar e vai superar na medida em que a gente se unir, em que a gente se ouvir e se unir. Obrigada. E só para fechar, então, dizer que agradeço os elogios, mas assim, eu posso ser só a carinha que está aparecendo aqui todo dia, mas isso é uma iniciativa conjunta, a própria Marília, Zé Arthur, os chefes de departamento, as coordenações, isso é um projeto coletivo e que a gente está tentando criar essas formas, né, inclusive maneiras de vencer os problemas com a internet e tudo mais. Bom, mas é isso, pessoal, agradeço de novo ao Sensibiliza. Mais uma coisinha? Desculpa, claro, fala. Pode falar. Ativas, nesse momento de pandemia, de atendimento psicológico gratuito. Vários grupos, tanto nas sociedades psicanalíticas, em outras sociedades psicológicas, mas também nas universidades, não só na área de psicologia, mas na área de sociologia, na área de educação, de serviço social, de atendimento e de escuta. Eu queria aproveitar para fazer a divulgação de um projeto que nós temos já bem antes da pandemia, que se chama Gato em Teto de Zinco Quente, e que a gente oferece atendimento gratuito com professores, doutores, doutorandos da área de psicanálise, da área de filosofia e educação, mas sobretudo da área de psicanálise, uma escuta gratuita, principalmente para a comunidade da UF, mas também abrangendo a possibilidade de atender professores da rede pública de Niterói ou eventualmente de algum outro lugar que queiram
uma escuta sensível, que estejam se sentindo paralisados, traumatizados e que precisem de alguém que possam confiar, uma pessoa neutra que não vai, de modo algum, dizer o que eles têm que fazer ou desqualificar o que estiver sendo dito. A gente vai ouvir com isenção, com a máxima de isenção possível, né? Mas com essa perspectiva do cuidado, do acolhimento e da possibilidade de elaboração de traumas que podem estar ligados à pandemia, mas também podem estar ligados à sua vida estudantil ou até à sua vida pessoal. Gente, vou colocar... A gente pode botar o e-mail do projeto. Eu ia falar eu vou pedir para a Marília mandar as informações, e aí, enquanto vocês estão assistindo, já vai estar aqui na descrição do vídeo, então, as informações do projeto que a Marília me enviar e o e-mail para quem quiser fazer contato, tudo bem? Então é isso, pessoal. A gente continua a conversa agora lá no Google Meet. O link já está também aqui embaixo e está aqui no chat, então vamos continuar por lá. Um abração e até daqui a pouquinho. Tchau. Valeu.